A Era das Descobertas, um período marcado pela curiosidade insaciável dos exploradores, quando os mapas do mundo estavam em constante transformação e novos mundos aguardavam para serem descobertos. Imagine-se, por um momento, em uma época onde a vastidão do oceano era percebida como um convite à aventura, um portal para o desconhecido, onde cada onda parecia sussurrar promessas de riquezas, culturas exóticas e o sabor de experiências nunca antes vividas. Você já parou para pensar como as decisões de uma pessoa, por mais simples que possam parecer, têm o poder de mudar o curso da história? É exatamente isso que aconteceu durante a Era das Descobertas, e o que iremos explorar juntos neste vídeo. Os exploradores, personagens fascinantes com um espírito audacioso, partiram em jornadas que não apenas moldaram continentes, mas também mudaram a percepção do mundo na época. Você deve estar se perguntando como esses navegadores transformaram sociedades inteiras. O que os impulsionou a navegar por mares desconhecidos, arriscando tudo em busca de novos horizontes? Se você ficou intrigado por esse mistério, fique conosco, pois as revelações que você irá descobrir a seguir vão além do que você imagina. A verdade é que, durante essa época, entre os séculos XV e XVII, a Europa se viu imersa em uma fervilhante busca por poder e conhecimento. Os ventos do Renascimento sopravam forte, e a curiosidade se transformou em combustível para empreendimentos audaciosos. Mas o que exatamente estava em jogo? Para responder a isso, precisamos entender as motivações que levaram essa onda de exploração. O que tornava tão sedutora a ideia de cruzar mares desconhecidos e adentrar terras estrangeiras? Um dos principais impulsionadores desta era foi o desejo de riquezas. O comércio de especiarias, coisas exóticas como canela, cravo e pimenta, estava em alta demanda. Os comerciantes queriam esses produtos a qualquer custo. Desde as especiarias até o ouro e a prata, o que se encontrava além do horizonte prometia lucros que poderiam fazer um simples comerciante se transformar em um homem poderoso. O que você pode não saber é que essa busca por riqueza não estava apenas arraigada na ambição individual, mas também nas estruturas financeiras emergentes da época. Além da busca por riquezas, a religião também desempenhou um papel crucial. Os exploradores muitas vezes eram movidos por uma vontade fervorosa de espalhar suas crenças e converter as almas perdidas das novas terras. Este impulso missionário estava entrelaçado com a expansão do império e a conquista de novos territórios. É fascinante pensar que muitos navios partiram, não apenas como expedicionários em busca de ouro, mas como missionários em uma missão de salvação. Que ironia, não? A busca por um novo mundo impulsionada por uma crença que poderia, ao mesmo tempo, levar à opressão. Agora, vamos explorar as figuras icônicas que emergiram dessa era. Pessoas como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães são apenas algumas das personalidades que navegaram e descobriram novos mundos. Você sabia que Colombo, ao atingir as Américas em 1492, não havia intenção de encontrar um novo continente? Sua missão era alcançar as Índias, e a história que conhecemos foi resultado de um erro na navegação. Esse erro deu início a uma das mais fascinantes e impactantes narrativas de descoberta da história da humanidade. Isso pode nos levar a questionar em quantas vezes na vida, um erro pode nos levar a uma nova e valiosa jornada. Mas não seria justo falar apenas dos europeus. As interações entre exploradores europeus e as culturas indígenas tiveram consequências profundas e, muitas vezes, devastadoras. Ao chegarem a terras novas, os europeus trouxeram consigo doenças que dizimaram populações locais. Essa é uma das verdades mais tristes dessa saga de exploração, e enquanto os exploradores buscavam aventura e riqueza, muitos povos originários se viam lutando contra uma onda avassaladora de morte e destruição. Esse é um lembrete sombrio de que, por trás de cada grande descoberta, pode haver uma história de perda e desespero. Quer um exemplo impactante? O encontro de Colombo com os taínos, em 1492, foi um momento de troca cultural, mas que também resultou em consequências devastadoras. As doenças levadas pelos europeus e a subsequente colonização resultaram na quase extinção dessa linda cultura. Essa história traz à tona a realidade de que toda descoberta tem um custo, e vale a pena nos perguntarmos: vale a pena esse custo? O que realmente significa descobrir? Ao seguirmos em nossa jornada, um dos elementos fascinantes que devemos considerar é como essas novas descobertas afetaram a visão de mundo geral da época. Com cada nova terra que era descoberta, o conhecimento de geografia, biologia e culturas humanas expandia-se. A Terra Nova, o continente americano, realmente modificou a maneira como os europeus viam a si mesmos e o mundo ao seu redor.
Imagine a excitação e o espanto ao saber que havia terras onde nunca haviam sonhado existir. O que mais poderiam existir além das montanhas e oceanos conhecidos? Essa curiosidade incessante ajudou a mudar a ciência moderna e o entendimento global. Entre os principais exploradores está Fernão de Magalhães, que, em 1519, se lançou em uma viagem que mudou tudo, conectando o Ocidente ao Oriente através da primeira circunnavegação do planeta. Ao final de sua jornada, a humanidade tinha um entendimento mais amplo do que era a Terra. Você odeia fazer planos, mas no fundo sabe que eles são necessários? O que Magalhães nos mostrou é que, às vezes, o desvio de um plano pode revelar o inesperado, e que a jornada é muitas vezes mais significativa do que o destino. Agora, o que talvez te surpreenda é que, enquanto os europeus exploravam e colonizavam, o choque cultural que se intensificava gerou não apenas destruição, mas também uma rica troca cultural. As ideias, a arte, os alimentos e a tecnologia foram compartilhados, criando um fenômeno conhecido como a troca colombiana. Os europeus trouxeram a cana-de-açúcar, o trigo e os animais domesticados para o Novo Mundo, enquanto os nativos apresentaram à Europa o milho, a batata, o feijão e o tabaco. Essa mistura não só impactou a culinária global, mas também transformou economias locais e a demografia de vários países. Você já parou para pensar em como a comida influencia a nossa cultura? Ainda há muito a ser revelado sobre essa fascinante interseção de culturas. Muitos de nós consumimos alguns dos alimentos que provêm dessa troca sem pensar na história por trás deles, na forma como as migrações, as batalhas e as trocas moldaram nossas dietas e, por conseguinte, nossas vidas cotidianas. O que vem em seguida? Prepare-se, porque a verdadeira extensão do impacto das descobertas desses exploradores vai muito além das fronteiras geográficas. Continue conosco, pois a saga da Era das Descobertas, a onda de novas ideias e a interconexão do mundo apenas começa. Como essas aventuras moldaram os séculos que se seguiram? O que podemos aprender com essas histórias de bravura e conquistas? O que virá a seguir que pode mudar sua percepção sobre o mundo atual? Fique atento, pois o que você descobrirá na próxima parte irá deixá-lo pensando em como a ambição e a curiosidade humana moldaram e continuam a moldar nossa história. À medida que a Era das Descobertas avançava, os impactos dessas explorações começaram a se manifestar em todas as esferas da vida europeia e nas sociedades indígenas. O que antes eram terras desconhecidas tornaram-se, aos poucos, peças de um quebra-cabeça complexo, onde cada um dos novos territórios se conectava em uma tapeçaria de comércio, cultura e conflitos. Você consegue imaginar a emoção e o medo que esses novos mundos proporcionavam? Era um período onde cada decisão cronológica e cada relato de viagem reverberavam tanto nas cortes europeias quanto nas aldeias indígenas. Um dos desenvolvimentos mais significativos dessa época foi o aumento do comércio transatlântico, que rapidamente se transformou em um motor de crescimento econômico. O que antes eram mercadorias raras agora tornaram-se comuns. O açúcar, um produto exótico, tornou-se parte integrante das mesas europeias, enquanto a demanda por café e tabaco crescerá substancialmente. Mas tudo isso teve um custo. Para atender a essa crescente demanda, o comércio de escravos começou a proliferação, conectando diretamente a dor e a miséria dos povos africanos ao apetite voraz dos mercados europeus. Você parou para pensar sobre o preço humano por trás das delícias que consumimos hoje? É uma reflexão profunda. Foi nessa época que se estabeleceu um dos sadios, mais perturbadores, comerciantes que conectavam o velho e o novo mundo, o ciclo do triângulo. Os barcos partiam da Europa carregados de produtos manufaturados em direção à África, onde eram trocados por escravos. Esses escravos eram então transportados para as Américas, onde trabalhavam nas plantações. Por fim, as embarcações retornavam à Europa com produtos como açúcar e algodão. Essa rota não apenas transformou economias, mas também se enraizou profundamente na configuração social e nas dinâmicas culturais da época. Mas a Era das Descobertas não se resumia apenas ao comércio e à expansão colonial. Era também um tempo de inovação no pensamento e no entendimento do mundo. Pense na curiosidade de cientistas e filósofos, que foram incentivados por essa nova onda de conhecimento geográfico e natural. Os mapas da época começaram a adicionar novos detalhes à medida que exploradores como Columbus e Vasco da Gama traziam de volta informações sobre continentes, climas e flora e fauna antes desconhecidos. O impacto da cartografia e das novas representações do mundo não pode ser subestimado. Imagine, no século XVII, os primeiros mapas impressos retratando a América do Norte e do Sul, permitindo que as sociedades europeias vissem o mundo de uma nova maneira.
O que poderia mais fasciná-los do que imaginar o espaço e os recursos que poderiam ser explorados? Bastante irônico pensar que a mesma curiosidade que levou ao ozônio de novas descobertas catalisou também a luta pela luta em busca de domínios territoriais. Um ciclo que parece eterno, não é? À medida que a exploração se expandia, também o faziam as narrativas de aventuras, de modo que escritores começaram a documentar essas experiências. Obras como A Descrição do Mundo, de Marco Polo, e mais tarde os diários e relatos de diferentes exploradores se tornaram um veículo para relatar novas culturas, tradições e modos de vida. Embora muitas vezes essas obras estivessem repletas de preconceitos, contribuíram para a formação de uma visão do que seriam os outros e ajudaram a moldar não apenas o conhecimento, mas os estereótipos que impactariam relacionamentos futuros. No cerne de tudo isso, os ideais do Renascimento também desempenharam um papel essencial. Com o advento da impressão e a difusão do conhecimento, as ideias de liberdade individual e inovação começaram a emergir. Questionamentos sobre a moralidade das práticas coloniais começaram a surgir entre os intelectuais, com pensadores como Montaigne criticando a abordagem europeia em relação aos povos indígenas. Essas reflexões não eram comuns, mas se tornaram sementes que germinariam em questionamentos éticos acerca da conquista e da exploração. Além disso, as interações entre exploradores europeus e culturas indígenas também abriram um complicado panorama de resistência e adaptabilidade. Em muitos casos, as comunidades indígenas encontraram formas de negociar e resistir, não só através da força militar, mas também por meio de alianças e colaborações. Por exemplo, enquanto os conquistadores espanhóis tornaram-se conhecidos por sua brutalidade, muitos indígenas, como os tlaxcaltecas, inicialmente colaboraram com eles em um esforço para derrotar os astecas. Imagine a tensão que deve ter existido e a esperança de um novo aliado ao mesmo tempo que se cedia espaço para a destruição de suas tradições e modos de vida. Porém, o que me intriga é como as narrações celebradas pelos exploradores frequentemente mascaram as consequências trágicas das suas ações. Afinal, a produtividade das terras recém-descobertas não se deu sem um preço. Esses novos mundos eram frequentemente explorados de tal maneira que se levavam a cabo práticas que devastavam ecossistemas e subjugavam populações. A ideia de que a civilização estava trazendo progresso e crescimento frequentemente escondia a destruição cultural e ambiental que acompanhava essas práticas. Ao refletir sobre esse mundo em transformação, não podemos deixar de considerar como essas explorações e suas consequências moldaram nossas sociedades contemporâneas. A conexão entre os povos, as culturas e as economias que foram forjadas durante a Era das Descobertas criaram as bases para o mundo que conhecemos hoje. As trocas comerciais, culturais e mesmo as tensões geopolíticas que ainda vivenciamos têm raízes nas eras de exploração. Em um sentido muito real, as interações que começaram com descobertas, avanços e trocas formaram uma interdependência que desafiou as noções de soberania e identidade cultural. Conforme nós olhamos para o legado dessa era, somos obrigados a perguntar: o que podemos aprender? É fácil se deslumbrar com as conquistas da época, mas será que olhamos de forma crítica para as histórias não contadas que estão escondidas nas sombras? A Era das Descobertas não é só sobre novas terras e novas oportunidades, mas também sobre as vozes silenciadas e os mundos perdidos. A exploração não foi apenas uma história de coragem e aventura, mas uma narrativa que também fala de ambição desenfreada e a dor das comunidades que foram deixadas à margem. E então, o que diremos sobre a curiosidade humana que moveu os navegadores em suas jornadas? Já pensou como essa mesma curiosidade pode nos levar hoje a aprender com os erros do passado? Navegar pelas complexidades da história pode ser uma viagem tão rica quanto aquela que os exploradores enfrentaram nos mares desconhecidos. Em última análise, a Era das Descobertas é um convite para que reflitamos sobre as complexidades da condição humana e a forma como o passado continua a ressoar em nossos dias. Assim, ao concluirmos nossa viagem por este fascinante período da história, colocamos à prova nossa compreensão sobre descobertas e colonizações. O que seria do nosso mundo sem essas explorações? E o que perdemos ao longo do caminho? Ao considerar essas questões, somos impostos a explorar não apenas as grandes aventuras do passado, mas também o impacto duradouro que elas têm sobre nossa identidade cultural, política e ética. Portanto, a verdadeira essência da Era das Descobertas não se limita apenas às glórias de conquistas territoriais, mas também à complexa tapeçaria de experiências humanas que compõem nossa história. O que aprendemos com essas histórias de bravura, dor e interconexão moldará as futuras narrativas que contaremos. As aventuras dos exploradores nos oferecem uma oportunidade única para refletir sobre a ambição, a curiosidade e os preciosos custos associados ao verdadeiro ato de descobrir. Que possamos,
Enquanto exploradores do hoje, aprender com as lições do passado e continuar a buscar um futuro onde a dignidade humana e a diversidade cultural sejam sempre valorizadas. E assim se encerra nossa jornada pela Era das Descobertas. Que as pegadas deixadas por aqueles que ousaram atravessar o desconhecido nos inspire a seguir explorando, não apenas o mundo ao nosso redor, mas também a história que moldou o nosso presente. Fique atento, pois a história está longe de acabar, e as próximas descobertas nos aguardam, tanto no horizonte quanto dentro de nós mesmos.